Fala, gente! Hoje tema polêmico. Arquiteto de dados é a mesma coisa que o arquiteto cloud? E a área de arquitetura tem que estar dentro da área de dados? Vem comigo e vamos armar esse quebra-cabeça. Legal, gente. Então, hoje a gente sabe que existem muitos perfis de dados no mercado e um deles é o arquiteto. E temos duas versões desse arquiteto, verdade? O arquiteto cloud e o arquiteto de dados. Então, são as mesmas pessoas ou não? Eu preciso ter um arquiteto cloud e um arquiteto de dados? Isso é bem polêmico, porque nas empresas, dependendo da configuração que você tem dentro da sua área de dados, você sim vai ter uma figura de arquitetura cloud e uma figura de arquiteto de dados. Esse espaço entre o arquiteto cloud e o arquiteto de dados é muito estreito dependendo do que você quer atingir com o seu ambiente de dados. Então vamos lá, o arquiteto cloud, na sua definição, ele vem para definir as peças de dados da sua arquitetura, né? Por exemplo, se eu estou falando que eu tenho 5 ou 6 capas de dados para recorrer, ou se eu vou utilizar o Cloud Provider A ou o Cloud Provider B, tá? Então é o cara ali que vai definindo as peças, é a pessoa que olha e fala, não, vamos utilizar Amazon, mas a gente não vai utilizar Google, ou vamos ser multi-cloud, né? Vamos utilizar cada parte do processo uma nuvem. Então é a pessoa que realmente põe aí as paredes, faz o desenho do que vai ser o seu ambiente cloud. Já o arquiteto de dados, ele está mais relacionado de como o ciclo de vida do dado flui melhor dentro dessa arquitetura. Então, define a arquitetura e o segundo define como o dado flui dentro dessa arquitetura definida. Então aí surgem muitas dúvidas. Essas pessoas podem ser uma pessoa? Essa pessoa que está definindo a arquitetura cloud pode ser a mesma pessoa que define a arquitetura de dados? Isso vai depender muito de como a sua empresa tem configurado a área de dados, né? Se você tem realmente, por exemplo, um CDO, né, um Chief Data Officer, ou não, se você tem um gerente de dados debaixo da área de TI ou não, se existe uma cercania do dado com o usuário final ou não. Então, assim, eu vou te dar a minha visão, né? A visão que eu acho que funciona melhor. Para mim, galera, a arquitetura de dados tem que ser uma área que depende sim de um CDO ou depende sim de uma estrutura de dados, não esteja dentro de TI, porque isso dá autonomia para as pessoas que estão desenvolvendo dados e conseguem atingir toda a companhia, conseguem realmente transformar a companhia em uma companhia data-driven. Se você tem uma área de arquitetura empresarial, tá? E dentro dessa área de arquitetura empresarial você tem os diversos arquitetos, né? O arquiteto de dados, o arquiteto de sistema, o arquiteto empresarial mesmo, etc, etc. Isso gera conflito, porque o arquiteto de dados que está lá, ele tem um chefe que não necessariamente é um chefe de dados. E essa pessoa fica confusa, geralmente ela tem dois chefes, ela não consegue dar prioridade para as coisas que são realmente importantes para a companhia. E quando a gente fala de arquitetura, né, a arquitetura de dados, eu acho que tem que fixar 5 pilares para essa arquitetura. A arquitetura cloud, a arquitetura de dados, a arquitetura de integração, a arquitetura de visualização e finalmente a arquitetura de automatização. Para mim, isso deveria ser uma gerência de arquitetura de dados que depende sim de um CDO, que depende sim de um gerente de dados e definir junto, em conjunto com os profissionais que estão aí, essas 5 arquiteturas. Eles têm que ser suficientemente capazes e super especialistas nestas 5 verticais, porque senão você vai ter muito perfil, muito profissional para definir justamente a mesma coisa, que finalmente é sua arquitetura de dados, sua arquitetura de ciclo de vida dos dados. Então essa é a forma que deveria ser configurada. A outra forma é ruim? Veja bem, não. A outra forma, se você me falar, não, Lênin, então a outra forma é ruim ter uma gerência de arquitetura e debaixo dessa gerência ter vários perfis,
Depende do objetivo, galera. Depende do objetivo da sua empresa. Às vezes assim você consegue mais energia no que realmente importa nesse momento. Fala assim, não, sabe o quê? Esse ano não é o ano dos dados, esse ano é o ano do governo. Então você consegue mover os arquitetos para garantir o ano do governo, né? Em relação ao que eu estou planificando para o ano. Agora, fica mais lento? Fica um pouco mais lento, porque as suas prioridades são diferentes das prioridades que tem a companhia e também a gerência de arquitetura. Isso não impede de vocês entrarem num acordo com eles e ver aí uma forma de conduzir as prioridades da melhor forma. Existe outra forma também, galera, de fazer isso, tá? Eu acho que dentro da nossa área de arquitetura, dependendo do tamanho da sua companhia, você pode pôr prioridades sobre pontos, né, de dados. Por exemplo, se você tem muitos países, né, se sua empresa chega a muitos países, você pode pôr um arquiteto por país, né? Um arquiteto atende o Brasil, outro arquiteto atende a Argentina, outro arquiteto atende, não sei, o Chile e assim por diante. E nessa configuração você sim pode exigir que os arquitetos sejam um pouco mais genéricos, que realmente tenham aí a capacidade de expandir um pouco todo o que é o blueprint, a sua parte de framework e definir os 5 pilares que a gente comentou. Isso também pode ser feito. Então, existem várias configurações, mas em geral, resumindo aí, né, o resumão para vocês você tem duas formas de fazer isso. Ou os arquitetos de dados estão realmente dentro de uma estrutura de dados, como com um gerente de dados, com um CDO, ou existe uma gerência de arquitetura, né? Uma gerência de arquitetura geral, que aí ficam todos os arquitetos. De um lado, né, se realmente você tem os arquitetos de dados inserido dentro da arquitetura CDO, você pode sim exigir que os arquitetos sejam específicos, que tenham habilidades específicas, ou seja, o meu arquiteto cloud e meu arquiteto de dados. Por outro lado, vai ficar um pouco difícil fazer isso. Se você tem realmente uma gerência de arquitetura, exigir que sejam perfis distintos é complicado, tá? Realmente você vai ter que convencer outro gerente de que você precisa de 2 perfis que não são iguais. Então a solução seria essa, tá? Dentro do seu mundo de arquitetura, você pode sim ter arquitetos mais genéricos que executem os 5 pilares que a gente comentou, e esses 5 pilares você pode tirar um blueprint, você pode tirar um framework disso e implementar nos diversos países, cidades que você tem operação ou mesmo dentro da sua própria companhia em diversas áreas. Muito legal, essa foi a nossa dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!